Na ministração de hoje, eu vou estar falando um tema, e geralmente nas minhas ministrações eu começo no Antigo Testamento, dou um apanhado de como é que isso acontecia no Antigo Testamento e faço a aplicação isso para o Novo Testamento. De como é que isso em nossos dias, né, aquilo que acontecia no Antigo Testamento, como é que isso acontece nos dias da igreja. Porque todo o fundamento do novo está no antigo. Como dizia lá no antigo já, né, não existe nada novo debaixo dos céus, já diria nosso amigo Salomão. Então, a mesma ação que acontecia no Antigo Testamento, ela acontece no Novo. Vamos fechar nossos olhos para uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus. É uma alegria quando podemos abrir a Tua palavra. Papai querido, existem lugares onde a Tua palavra ela é proibida, ela não é permitida, Pai. E o Senhor tem nos dado a graça, Papai querido, de não termos apenas uma Bíblia, mas termos várias Bíblias. E nós podemos abrir ela e nos encontrar para Te cultuar de uma forma livre e espontânea, Papai. Isso é graça. Papai, muito obrigado. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus, conduza-nos segundo o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. No Antigo Testamento, houve um efeito, como é que eu posso dizer, um tanto quanto desagradável num sentido, quando o povo de Deus foi liberto no Egito. Claro, foi uma grande vitória, né? Foi uma bênção, eles saíram do Egito. Realmente foi uma vitória extraordinária, eles serem libertos da escravidão do Egito. Mas infelizmente eles saíram do Egito, e tem aquele velho provérbio que você já deve ter ouvido, né? Que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Essa frase é muito comum, a gente já tem ouvido muitas vezes. E queridos, eu acredito que este provérbio, ele é um desafio nos nossos dias. Daí você pode dizer, mas pastor, não vivei, nunca fui para o Egito, como é que eu vou saber como é que era o Egito? Né? Fazia sentido no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento isso não faz sentido. Será? Eles saindo do Egito foi uma grande vitória, uma grande bênção. Mas no primeiro momento, quando o povo ficou sozinho, sem o líder presente ali, fisicamente, né, o líder estava em oração. O líder estava buscando a Deus no alto do monte. Ele não é que ele estava ausente, né? Ele deixou o substituto dele lá. O líder ele estava presente na pessoa do substituto. Mas ele estava lá buscando a direção de Deus, porque essa direção que ele estava recebendo de Deus era fundamental. Aqueles dias que ele permaneceu ausente fisicamente, mas distante, todo o restante, toda a história do povo, a partir daquele momento, seria impactada através daqueles dias que Moisés levou lá em cima do monte. De tão importante era aquele momento, era crucial, era fundamental aquele momento. Então a presença física de Moisés não era naquele momento tão primordial. Havia uma prioridade que era o quê? Ele estar na presença de Deus. Então, mas naquele momento, enquanto Moisés estava no alto do monte, havia alguma coisa acontecendo ali embaixo, e não era coisa boa. E quando ele desce, então ele pega o povo corrompido, festejando em festa. Poxa, mas festa é bom. Festa é bom, mas em alguns momentos a festa era carnal, a coisa era humana, mundana, a coisa pegou para o lado carnal mesmo, a coisa não estava santificada. E quando a gente vai ver lá no capítulo 32, versículo 4 de Êxodo, nós vamos ter o relato de quando Moisés desce do monte. Deixa eu colocar o cronômetro para não me perder aqui. Então, quando ele desce do monte, capítulo 32, versículo 4, de vitória nem nada, mas era um misto de festa carnal. O termo, na verdade, no hebraico, simboliza justamente isso, uma festa nada
muito consagrada a Deus. Então, capítulo 32, versículo 4, Moisés vindo abaixo, né? E diz ali o versículo 4, e eles os tomou de suas mãos, né, os enfeites e tudo mais, e formou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Eles fizeram um bezerro, né, eles formaram um bezerro, eles derreteram os enfeites e tudo mais, e fizeram um bezerro de ouro. E eles falaram, olha, esta é a representação dos deuses que te tiraram do Egito. Então aqueles bezerros, conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo, aquele dia, uns 3.000 homens. Então, não é que eles saíram matando todo mundo, mas sim foram exterminando, matando as pessoas que haviam se corrompido nesta festa de orgia, uma festa mundana, uma festa pecaminosa. Essas pessoas foram mortas. Deus deu direção a Moisés para tirar o pecado radicalmente do povo. Então, gente, olha só. Por que Deus é tão radical? Por que Deus teve que agir de uma forma tão impetuosa, tão intensa? O povo estava aprendendo conhecendo Deus. Eles não conheciam Deus. Eles conheciam Deus de um Deus distante de Abraão, Isaac, Jacó, um Deus de tradição, um Deus de história, mas eles não sabiam quem era este Deus, que era um Deus santo. Então eles estavam conhecendo Deus, e Deus queria que eles realmente o conhecessem como ele realmente era. Então ele não queria que o povo tivesse uma imagem errada deles, e justamente por ele mostrar quem ele realmente era necessário ser radical neste momento. Era necessário ser radical, para que o povo temesse. Temor de Deus, respeito, vendo Deus como autoridade, que não brinca com as palavras. Se ele pediu, é porque é. É porque realmente é. É verdade, nosso Deus não é um Deus que mente. Nosso Deus é um Deus que é zeloso por aquilo que é seu e pela sua própria pessoa. Então o povo de Deus aprendeu. Amém? O povo de Deus aprendeu. Não pode fazer bezerro. Não pode fazer idolatria. Deus abomina a idolatria. Então, ok, aprendemos. E então o povo vai. Houve uma outra situação que eles acabaram não entrando na terra prometida. Não era questão de idolatria, né? Mas era uma desobediência, mas não era, chegou a ser uma idolatria. Então eles tiveram que ficar 40 anos caminhando pelo deserto até que aquela geração fosse morrendo, né? Deus não matou aquela geração, mas eles foram morrendo. E quando veio uma nova geração, eles entraram na terra. Josué então repetiu a lei, e foi conquistando a terra, e por aí foi. Mas chegou um momento onde uma nova geração surgiu. Uma geração que não tinha visto os grandes feitos da saída do Egito. E também a lei não havia sido repetida, porque enquanto Josué estava vivo, ele estava repetindo a lei. Vejam, não se esqueçam, nossos pais andaram no deserto, nossos pais saíram do Egito, lembrem-se disso, lembrem-se das leis. E ele foi repetindo. Josué era um cara chato, né? Ficava repetindo a lei, olha, não se esqueçam e tal. Até chegar no finalzinho da vida dele, ele falou, eu não sei quanto vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lançou um desafio para o povo. Escolhei hoje a quem vocês querem servir. Decidam-se. A gente quer seguir a Deus. Ele falou, então joga fora toda essa tranqueirada, porque já tinham juntado um monte de tranqueira já, né? Ídolos. Então joguem fora tudo isso, porque aí sim vocês vão servir a Deus, porque nosso Deus é um Deus zeloso e tal, aquela coisa toda. Aí morreu Josué, morreu toda a geração dele, e aí veio uma nova geração. Uma geração que não foi ensinada na palavra, uma geração que não teve muito contato muito próximo com as coisas de Deus. E aí a coisa ficou feia. Veja só lá em Juízes,
Juízes capítulo 1, versículo 28. Essa é uma geração que, infelizmente, eles pegaram a terra um tanto quanto já conquistada, não totalmente conquistada, mas um tanto quanto conquistada. Neste evento, Juízes, capítulo 1, versículo 28, Josué ainda está vivo. Juízes 1, 28 diz o seguinte: e sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Significa que quando Israel se tornou mais forte, no início do livro de Juízes ainda diz que Josué ainda estava vivo. Neste momento aqui não tenho bem certeza, mas enfim. A questão é a seguinte, que o ambiente no qual os Juízes acontece é justamente esse ambiente. Quando Israel já praticamente tomou certa parte do território, mas ao invés de seguirem pontualmente aquilo que Deus tinha falado, que era para exterminar todos os outros povos, eliminar os outros povos, o que eles fizeram? Eles não expulsaram totalmente. E aí eles fizeram isso que diz lá no versículo 28. Sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Significa que eles pegaram a mão de obra dos cananeus e fizeram eles escravos. Eles pensaram assim, vamos aproveitar. Em vez da gente ficar trabalhando, né, pesado, né, esforço físico, em vez da gente ficar penando no sol, vamos fazer eles trabalhar para a gente. Simples. Por que a gente tem que se acabar? Vamos ir para o caminho mais fácil. E nem sempre o caminho mais fácil é o caminho de Deus. O ser humano, ele quer o caminho mais fácil. Ele quer o caminho mais curto. Ele quer uma vida mais confortável. O ser humano, ele vai querer uma vida mais acomodada. É normal. Parece que humanamente o ser humano quer isso. Mas é Deus que quer isso também. E aí o que acontece? Veja só lá no versículo, capítulo 2, versículos 1 a 4. A gente viu capítulo 1, versículo 28, agora capítulo 2, versículos 1 a 4. Diz assim, subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra, que a vossos pais tinha jurado. E disse, nunca invalidarei meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz, porque fizestes isso. Por que fizestes isso? Porque também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão às vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, e todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Este anjo do Senhor, a gente não tem muita informação sobre este o anjo do Senhor. Pode ser, de repente, até um profeta de Deus, que representava Deus, que tivesse a unção de Deus. Mas a mensagem dele é que é muito importante. Ele dizia o seguinte, gente, eu dei um mandamento para vocês, vocês não obedeceram. Eu pedi para que vocês não fizessem nenhum tipo de acordo com essas pessoas, com esses povos. E vocês desobedeceram. Vocês fizeram acordos. E ele falou, estes acordos que vocês fizeram, o que vai acontecer de agora em diante? Os deuses dessas pessoas que vocês não exterminaram, os deuses deles vos serão um tropeço. Isso que vocês deixaram de fazer, isso vai ser uma pedra no sapato para vocês. Vocês queriam ir pelo caminho mais fácil? Vão ter um caminho mais difícil, porque vai ser tentação para vocês, vai ser tentador vocês adorar esses deuses. É por isso que eu tinha pedido para vocês tirarem e eliminarem tudo, para que vocês não voltassem a uma prática que vocês tinham lá no Egito.
Ou aquela, vocês lembram daquele bezerro lá no deserto, aquela coisa básica? Vocês não lembram, né? Então agora a situação vai ficar difícil para vocês. Porque isso vai ser uma tentação para vocês. Se vocês não tiraram, porque vocês não tiraram isso, isso vai ser um tropeço para vocês. E aí o povo ouviu isso e falou, ai, pisamos na bola. Foi ruim. Mas agora, Deus já tinha avisado, não tinha avisado? Deus não tinha exortado o povo lá no deserto? Ah, mas é que ele exortou os outros, né? Mas não estava escrito. Porque só porque Deus não veio para eles e cutucou um por um, ei, você está lembrando, vocês não podem fazer isso. Deus não fez isso, já estava escrito. Eu já dei o mandamento. Já estava escrito. Era só obedecer. Não precisava Deus fazer tudo aquilo de novo, né? Fazer eles tomar água, né? Às vezes a gente é assim, né, gente? Às vezes a gente é assim, a gente quer que Deus fale específico, algo que ele, mas ele já deixou claro, está aqui na palavra, é só você pegar e ler. Ah, mas será que não pode mesmo? Gente, se está escrito é porque não pode. Ah, mas será que Deus... Ah, mas é que era um outro tempo, hoje a gente está num outro tempo. A gente tenta inventar, que nem a gente faz um monte de desculpas, a gente inventa um monte de coisas para desabilitar aquilo que Deus já falou, mas Deus já falou. Ele não tem que ficar falando aí particularmente com um profeta, ei, Deus está me dizendo, para de pecar. Não, está escrito já, amigo. Deus não vai falar de novo, algo que você já sabe. Ele só espera que nós obedeçamos. Aí a gente pensa, pá, eu acho que aprenderam, né? Acho que agora deu. Capítulo 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Uma situação novamente complicada. É um outro tempo, um outro povo, né? Quer dizer, outro povo não, é mesmo o povo, né? Tinha os mesmos mandamentos e tudo mais. Salomão morreu. Quer dizer, nesse período o Salomão ainda estava vivo, enquanto que o Jeroboão foge para o Egito, né? Mas Jeroboão era um servo lá de Salomão. Chegou um momento que ele pegou e sumiu. Teve que sumir. Fugiu para o Egito. Capítulo 11, versículo 40. Jeroboão foge para o Egito. 1 Reis 11, 40. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito. E esteve no Egito até que Salomão morreu. Então a situação era complicada e Jeroboão foge para o Egito porque estava fugindo pela própria vida. Depois vem o profeta, fala com ele, na verdade Salomão morre, ele volta para Israel, reino do norte e tudo mais. E lá pelas tantas um profeta vem lá falar com ele que ele seria o rei das tribos do norte. E o que acontece? Alguns dias atrás eu preguei sobre isso já. Só vou ler um versículo aqui, 2 versículos na verdade. 1 Reis capítulo 12, versículos 28 e 29. Quando ele ficou com medo, ele colocou 2 bezerros de adoração em Israel, reino do norte. 1 Reis capítulo 12, versículos 28 e 29 diz assim: se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês, aqui teus deuses, Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Eu já tinha ouvido essa frase antes. Não sei se você lembra. A gente ouviu essa frase lá no Êxodo, né? Veja, esse bezerro aqui, este é o Deus que vos fez sair do Egito. A representação de Deus está aqui, ó, o bezerro. Jeroboão vai para o Egito e quando volta, o que ele faz? A mesma coisa que o povo fez quando saiu do Egito. Fez bezerros de adoração. Mas não foi radical lá atrás? Deus não deixou claro? Morreu quanta gente naquela pegada? Acho que 13 mil.
Gente, foi radical, Deus foi... Mas o povo não aprendeu. Por que o bezerro? Eu fui dar uma olhadinha aqui na questão do bezerro, e na verdade havia um deus egípcio na forma de bezerro. Tá? O nome deste deus é Apis, ou Meruir. É um nome egípcio bem complicado, né? Mas enfim, é Apis. E tinha duas divindades egípcias que tinham formato de touro, de bezerro. Né? Então, quando eles fizeram lá, em Êxodo, o Deus em forma de bezerro, na verdade, eles estavam reproduzindo uma coisa que eles já conheciam lá do Egito. Né? Não era uma coisa, nossa, né? Quando Arão vai falar para Moisés, olha, nós jogamos ouro dentro da fogueira e saiu bezerro. Extraordinário. Nossa, extraordinário. Foi um milagre, foi uma coisa assim, né? Ele só esqueceu que eles, né, de explicar que eles tinham colocado ele já num burril, né? Burril que é o formato que você coloca, você já faz uma forma antes e derrete e coloca lá dentro. Mas foi algo sobrenatural. Derretemos ouro, colocamos ali, pá, saiu bezerro, né? Então, é como se quisesse ele justificar de alguma forma, ó, foi Deus. Foi uma coisa sobrenatural. Jeroboão já foi mais cara de pau mesmo. Não, fiz 2 bezerros. Fiz 2 bezerros, estão lá para ser adorado mesmo, é desse jeito. E aí Deus vem e fala com ele, através da voz do profeta de novo. Então, queridos, agora, quando Jeroboão faz o bezerro de novo, pergunta, Deus matou todo mundo que foi adorar o bezerro? Deus moeu, né? Fez o profeta ir lá, moer o bezerro e botar na água para todo mundo tomar. Fez isso de novo? Não. Por que Deus fez numa vez e não fez na outra? Por que Deus foi tão radical da primeira vez e parece que nem ligou da segunda? É que não ligou, né? Porque mandou o profeta lá para Jeroboão dizer, ó, Jeroboão, você fez muito mal e não vai ter descendência, você teria a oportunidade de ser a descendente, de construir uma descendência assim como o meu rei Davi. E você não fez, então estou cortando você. A tua linhagem não vai prevalecer. O profeta também foi lá e falou o que tinha que falar. Mas por que Deus não repetiu a mesma fórmula que ele tinha feito anteriormente? Porque Deus não precisa. Porque ele já tinha avisado. Porque ele já tinha feito uma vez, ele vai fazer de novo. Não precisa fazer de novo. Porque ele já tinha feito. Ele já tinha dito. Já tinha deixado claro. Amados, quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Já está escrito. Deus não precisa trazer uma revelação sobrenatural. Porque já está revelado. E nós, às vezes, arriscamos como Jeroboão, insistir em algum erro que, gente, já não precisa mais fazer isso. Você não precisa andar por este caminho para saber que esse caminho é um caminho de morte. Não há necessidade. Então, queridos, a situação ficou complicada, mas Deus não repetiu o mesmo sinal que ele tinha dado lá atrás, porque não havia necessidade. E aí nós olhamos e pensamos, será que o povo tinha realmente se arrependido? Será que foi realmente arrependimento ou foi somente cômodo para eles dizer, não, tudo bem, nós não vamos fazer mais, porque era cômodo naquele momento. Eu vejo um coração duro, mas não um coração realmente voluntarioso em obedecer a Deus. No medo, eles fizeram uma coisa. Mas depois que passou uma geração, 2 gerações, eles falaram, sabe de uma coisa? Não é tão grave assim. Sabe? Deus falou lá atrás, Deus fez, mas parece que quando não é conosco, quando a gente não paga o preço, quando não é, a gente arde na nossa carne, parece que a gente não acredita. Ou não é assim?
Parece que Deus tem que pegar pesado com cada um individualmente ainda, para a gente dizer, é verdade, Deus está falando sério. Tem aquele provérbio, né? Inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, né? Eu já digo, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Né? Não quer dizer que você nunca vai passar por perrengue, né? Isso é normal. Jesus já falou, ele que era perfeito, passou, né? Não fez nada errado. Jesus fez alguma coisa errada? Bom, eu ainda não achei. Né? Por um momento, se você achar, por favor, me avisa, porque eu gostaria de saber mesmo. Mas eu não acho nenhum erro que ele tenha cometido. E ele ainda falou, olha, no mundo tereis aflições. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Não adianta. Mas o ideal é que a gente aprenda com aqueles que já erraram. E a Bíblia está cheia de exemplos. A Bíblia tem mais exemplos de gente que deu errado do que deu certo. Né? Porque o único que deu certo 100% foi Jesus. Teve alguns profetas que andaram bem perto, né? Ficou olhando às vezes Elias, Eliseu, uma coisa extraordinária. Andaram perto ali já da perfeição, né? Mas não eram perfeitos também. Mas nós podemos escolher andar mais perto ou mais longe da perfeição. Isso é uma escolha sua, isso é uma escolha minha. Se eu quero andar mais perto da perfeição ou menos perto, agora a consequência também é sua e também é minha. Deus nos deixa o livre-arbítrio. Você caminha como você quer, mas assuma aquilo que vem depois. Cada um é livre. Vai colher as consequências. Tudo certo. No Novo Testamento, eu fico impactado, impressionado com o relato que nós vamos ver em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículos 8 a 10. Que vai falar de um homem que teve um verdadeiro arrependimento, profundo arrependimento. Lucas capítulo 19, versículos 8 a 10. Jesus está visitando aqui a casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Uma pessoa que da sociedade fora sempre desprezado. Alguém que da sociedade fora sempre posto de lado, por ser cobrador de impostos, pecador. E ele vai na casa desse inimigo do povo de Deus. Socialmente era tido como inimigo do povo de Deus. E aí acontece essa situação. Jesus ali na casa dele. Lucas capítulo 19, versículo 8, diz assim: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, se eu roubei, se eu cobrei demais, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz, olha, esse cobrador de impostos, este inimigo do povo de Deus, ele também é filho de Abraão. Significa, então ele era judeu? Não. Teoricamente, neste momento é que ele se tornou o quê? Um verdadeiro filho de Abraão, significa que da mesma fé de Abraão. Ele se tornou alguém do povo de Deus. Agora do povo de Deus, que era o quê? Herança de Abraão. Por quê? Arrependimento. E como é que ele mostra o arrependimento dele? Pela atitude dele. Pela determinação dele. Mudança de vida. Eu vou mudar. A minha vida não vai ser mais a mesma.
Se eu era conhecido por uma coisa, hoje eu coloco um ponto final nessa história. E eu vou começar a escrever uma história nova. As pessoas vão me conhecer como homem generoso. As pessoas vão me conhecer como homem amigo do povo. Amigo dos pobres, dos necessitados. O povo vai conhecer um novo Zaqueu. Glória a Deus por isso. Gostaria de convidar também a conhecer mais uma mulher. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 10 e 11. Uma pecadora, mulher pega em adultério. Os homens loucos para exterminar ela, diz a lei, vamos executar a lei. João 8, 10 e 11. João 8, 10 e 11 diz assim: endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, porque tinha muita gente que estava acusando ele, essa mulher, né? Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. A gente geralmente gosta de ouvir esse versículo, né? Nem eu também te condeno. Oh, glória a Deus, né? Jesus misericordioso, não estava lá para executar a lei, mas sim estava lá para absolver a pessoa que estava debaixo da condenação, aqueles que se arrependessem e realmente tivessem uma intenção, não somente uma intenção, mas uma prática de mudança de vida. E Jesus diz: ei, você quer manter aquilo? Eu estou te dando uma nova oportunidade, eu estou te dando uma oportunidade de você mudar a tua história. Vai e não peques mais. Significa que Jesus não diz: ah, tudo bem, passou a mão na cabeça e ó, está livre. Está livre para quê? Para viver diferente, para fazer diferente. Não faça, não repita mais o mesmo erro, não vai por este caminho. Eu estou te dando uma oportunidade, eu estou te dando uma chance. Não lance fora esta chance que eu estou te dando. Jesus não está falando: ó, você está livre, agora você pode viver a tua vida. Jesus diz: você está livre, não precisa mais agora viver debaixo do pecado de novo. Cuide. Às vezes a gente só lê a primeira parte: vá, eu também não te condeno. Pronto. Está livre. Vá e não peques mais. Eu creio que a igreja esqueceu essa segunda parte. Eu creio que o cristianismo tem esquecido essa segunda parte. Eu também não te condeno. Aí nessa frase cabe tudo. Você pode viver do jeito que você quiser, porque não há mais condenação. E se não há mais condenação, então você pode viver do jeito que você quiser. É isso que Jesus diz aqui? Não. Ele diz: ei, você está livre. Só que tem uma vírgula. Vá e não peques mais. Mudança de vida. Não se volte de novo. Não fique de novo. Não volte para aquilo que você era antes. Cuida. Zele porque aquilo que eu estou te dando hoje. Não perca de vista. Não perca de vista. Não negocie com o pecado de novo. Se afaste do pecado. Não ande perto do pecado. O que eu percebo nesses dias, queridos, é que a igreja, nesse período de pandemia, muitas pessoas, pela ausência da prática de culto, muitos têm amornado. Muitos têm voltado àquelas práticas que eles tinham antes.
porque não eram mais cobrados, porque não eram mais inquiridos, porque esfriaram na fé. Porque quando não existe cobrança, a gente relaxa. A gente toma o caminho mais curto, a gente pega o caminho mais fácil. Por que lutar contra? Eu vou me unir a eles. Eu vou aproveitar o trabalho escravo dos meus inimigos, eu vou usar eles para me prevalecer. Porque eu sou mais forte, eu consigo, eu sei até onde posso ir, eu sou mais forte do que eles. Deus diz, ei, não brinca com o pecado, ei, não facilita. Estes pequenos que agora você não tira, lá na frente vão te derrubar. Aquilo que hoje você está facilitando, amanhã vai te derrubar. Hoje você está mais forte do que eles, esses povinhos que ficaram, que você não tirou, você não continuou, você não exerceu a santificação, você parou no meio do estágio. Esse pequeno erro vai custar o teu futuro. Não brinca com o pecado achando que hoje eu sou mais forte do que ele, hoje eu dou conta. Hoje você dá conta, você não sabe do amanhã. Assim como aquele povo brincou, amanhã depois estavam fazendo bezerro de ouro. Aquele mesmo bezerro que lá atrás Deus tinha sido radical, tinha matado, exterminado pessoas. Eles estavam fazendo de novo. Aquele mesmo bezerro de adoração que lá no Egito já era conhecido. Amado, cuidado, você que está brincando com o pecado, que já era mais forte do que o pecado lá no passado, que agora afrouxou, lá na frente, este bezerro vai voltar. E aí você não vai conseguir resistir. E ele vai governar a tua vida. E ele vai levar você para o inferno. E é isso que é. Amados, eu tenho temor. Você pode dizer, dura essa palavra? Sim. Dura é essa palavra. Amados, não brinquem com o pecado, porque o diabo não brinca. Ele não está de férias. Ele nunca entra em férias. O diabo é diabo, mesmo nas férias. Amados, não ache que você vai sair ileso mexendo com o pecado. Hoje não acontece nada. Sabe o meu temor? Eu estava pensando nisso esses dias. Eu creio que as pessoas, nesse período de quase um ano de pandemia, né? Elas começaram, porque tinha muita gente que era muito fiel dentro do âmbito da igreja e tudo mais. E nesse quase um ano de pandemia, eles viram assim, pá, sabe de uma coisa? Não aconteceu nada de diferente. Pô, eu não fui para a igreja quase um ano. Não aconteceu nada de ruim para mim. Eu sempre achava que se eu não fosse para a igreja, nossa, eu vi um raio na minha cabeça. Ah, mas se eu não desse dízimo, pronto. Já no outro mês já ia bater o meu carro. Cara, fiquei alguns meses sem ir para a igreja, sem dar meu dízimo, não aconteceu nada. Aí eu digo, tá tudo certo? Beleza. Então Deus não está nem aí contigo. Não aconteceu nada. Se lembra da história do bezerro? Lá atrás, o bezerro serviu de água para todo mundo e foram mortos. Depois não. Aí estava tudo certo, né? Não. Deus não tinha mudado. Amado, Deus não tem que ficar... Você não é mais bebezinho de ter que ficar repreendendo cada passo que você dá errado. Você já sabe. Deus não tem que ficar puxando a orelha toda vez que você pisa fora. Você já sabe. O Espírito Santo de Deus habita em você. A palavra de Deus habita em você. Então ele não tem que ficar dando chicotada cada vez que você dá um passo fora. Deus diz, ei, escolhe a tu amigo. Já falei. Caminho é você que escolhe. Só que cuidado, tem consequências, tá? E essas você também já sabe.
Amado, Deus não trabalha também com medo. Deus trabalha com o amor. Mas quando nós não ouvimos pelo amor, e nós começamos a colher as consequências, porque as consequências elas não são um dia depois, as consequências não são uma semana depois, as consequências não são um ano depois, as consequências às vezes só vêm 5, 7, 10 anos depois. E daí? Você vai esperar 5, 10, 15 anos depois para se arrepender? Só quando você começar a colher as consequências, aí que você vai se arrepender. Mas aí você já vai ter consequências que você vai ter que carregar para o resto da vida. Infelizmente. Enquanto é hoje, arrependa-se. Enquanto é hoje, ouça a voz de Deus. Enquanto é hoje, busque a face de Deus. Busque a presença de Deus. Arrependa-se. Volte para os caminhos. Não esfrie mais. Aqueça seu coração. Eu acho interessante um texto que nós vamos encontrar em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 2 a 5. 1 Pedro 4. Versículos 2 a 5. Legal, está sendo projetado aqui então. 1 Pedro 4, versículos 2 a 5, diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando na dissolução, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Deixa eu só traduzir isso em outras palavras. Pedro diz aqui, gente, tem gente que está estranhando a forma de vida de vocês. Pensa lá em Zaqueu. Porque a vida deles mudou muito. Ele falou, gente, outro tempo vocês estavam andando nesses mesmos caminhos, perdidos, em glutonarias, em bebedices, orgias, idolatria. Vocês estavam andando no mesmo caminho que eles e hoje eles ficam, mas esse cara está muito diferente. Como é que a vida dele está tão diferente, ele virou chato, virou, né? Não pode, ele não faz mais isso, não faz mais aquele outro, sendo que, amados, hoje em dia a igreja já não diz mais o que não pode. Tudo pode, tudo é certo, tudo é legal, tudo é tranquilo, está tudo certo. E Deus está concordando, né? Está tudo certo, está tudo bem. Deus não está falando nada mesmo. Então vai fazendo. Se te faz feliz, né? Pedro diz, não, vocês estavam fazendo, não fazem mais. E vocês são conhecidos, significa que existe o quê? Um caminhar nessa nova vida. E ele diz, essas pessoas estão estranhando que vocês não estão mais nessa mesma forma de vida. E aí ele conclui com um versículo que eu acho bem interessante. Blasfemando de vós, então estão tirando sarro de vocês. Vocês viraram chacota. O crente, antigamente virava chacota, né? Você é o santinho mesmo, né? Tu é o bobinho, tu é o burro. Tá, você não vai falar, que é isso? Está todo mundo fazendo. Larga a mão. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pedro diz, ei, talvez agora vocês estão sendo os bobinhos, né? Mas Deus está preparado para julgar. Está tudo feito, está tudo escrito já. Está tudo feito já. Se mantenham
fiéis, bom testemunho, firmes. E eu gostaria de concluir com um versículo, essa palavra. Pastor, palavra de exortação, sim, palavra de exortação. Poxa, pastor, mas começando assim, primeiro culto do ano, sim. Precisamos. Eu estou falando precisamos porque eu preciso. Porque o ser humano, ele não quer ser disciplinado. A gente não quer ser disciplinado, a gente não quer ser corrigido. Mas a palavra, ela é eficaz para corrigir, para ensinar, para exortar. É para isso que ela serve. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eita! Que palavra, que versículo, mas resta alguma dúvida? Deus precisa falar de uma forma mais arrebatadora? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É uma palavra radical. Ou você é amigo de um e inimigo do outro. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Hoje em dia eu vejo que tem gente querendo ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. E eu estou percebendo que muitas pessoas acham que é possível abraçar Jesus com uma mão e abraçar o mundo com a outra. Eu não quero deixar os meus prazeres do pecado, não quero deixar isso, eu não quero deixar aquele outro, mas eu também não quero deixar a salvação, eu quero continuar sendo amigo de Jesus. E Deus diz: ei, escolha, decida. Se você quer ser amigo de um, você se torna inimigo do outro. Não adianta, não tem meio termo, não tem em cima do muro. Não existe isso. Você não pode ser amigo de um e também amigo do outro. Decida o que você quer para a sua vida. Mas pastor, é tão radical assim? É. Porque o que a gente tem ouvido nesses últimos tempos só são palavras, parece que de mel, adocicando. Mas a gente precisa ter os olhos abertos. Não vacile. Não dê lugar ao diabo, que ele vai aproveitar a brecha que você der. Seja na bebida, seja na pornografia, seja na questão de flerte com outras pessoas, seja o que for, o diabo vai aproveitar isso. Se você baixar a guarda, o diabo já aproveitou. Não adianta. Não adianta. Se você pensa em baixar a guarda em algum momento na sua vida, ele já assumiu aquela área. Ele só está esperando uma titubeada sua. Queridos, ouçam, zelem pela salvação. Zelem pela salvação, porque é fácil perder. Perder a salvação. Não, mas eu sou escolhido. Amém. Continue sendo. Continue sendo. Se desvie do mal. E aí você realmente será escolhido. Continuará sendo escolhido. Eu não quero entrar nessa balela aí de ficar discutindo se ganha, se perde salvação, né? Não vale a pena. Mas só estou chamando a atenção. Não brinque com o pecado. Não vale a pena. O curto momento de prazer que o pecado te dá, te leva anos, às vezes, de sofrimento, se não eternamente. Queridos, hoje é dia de voltar à casa do Senhor. Hoje é dia de dizer: Senhor, me perdoe. Senhor,
eu vacilei. Senhor, aqui está meu coração. Me arrependo. E eu quero fazer o que Zaqueu fez. Eu quero fazer aquilo que Pedro diz. Eu não quero novamente brincar com pequenos ídolos que depois vão me levar para o bezerro. Eu não quero. Então hoje é dia de dizer, eu quero fazer uma coisa certa. Eu quero fazer uma aliança com Jesus. Eu quero fazer essa aliança de uma forma certa, de uma forma correta. Eu quero ser justo, eu vou fazer a minha parte e eu não vou abrir mão de fazer a coisa certa. O que está escrito na palavra, eu quero seguir. E eu não vou negociar. Não negocie, não brinque com aquilo que Deus não brinca. Deus é o mesmo Deus. O juízo que Ele trouxe, Ele vai trazer de novo. Só que Ele não vai ficar te cutucando cada dia que você fizer uma coisa errada. Ei, olha só, né? Porque Ele já falou. Ele já disse. E agora é uma decisão sua ou minha. Claro que pela graça de Deus o Espírito Santo nos incomoda. Glória a Deus por isso, né? Mas se você sentir o toque do Espírito Santo, seja nessa ministração, ou seja durante o dia, não perca a oportunidade de se arrepender. Não perca a oportunidade de se humilhar. Aproveita cada momento que é para você se humilhar, se humilhe. Busque a graça de Deus. E você vai sentir a graça de Deus sobre a tua vida, te curando, te restaurando, te dando forças para seguir. Gostaria de te convidar a se colocar de pé. Gostaria de te convidar a fechar seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Talvez hoje nós ouvimos a Tua voz em alto bom tom. Hoje nós ouvimos um brado do céu clamando, arrependa-se. Papai, em nome de Jesus, nesta noite, eu vejo agora, em nome de Jesus, pessoas se rendendo agora aos pés do Senhor, declarando, Senhor, me perdoe. Eu gostaria de fazer um convite nessa noite. Lembra aquele acordo que você fez um dia diante da cruz? Lembra aquela aliança que você fez lá um dia? E que de repente nesses últimos dias você tem se esfriado, você tem se afastado. Nessa noite é noite de reencontro com Deus. Nessa noite é a noite de você relembrar e dizer, Senhor, eu quero manter em pé aquela proposta que eu fiz lá atrás, anos atrás. Eu gostaria de fazer um convite para aqueles que estão aqui no templo, que quiserem vir à frente, dizendo, Senhor, hoje eu quero renovar a minha aliança contigo. O Senhor falou comigo nessa noite e eu preciso responder. Eu gostaria de te convidar, vem à frente, eu quero estar orando com vocês. Se você em casa sentir Deus falar, tocar forte no teu coração, gostaria de te convidar a se ajoelhar e dizer, Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui o teu coração. Já não é mais meu, é teu coração. Novamente eu consagro ele a ti. Eu tirei ele de volta para mim, mas hoje novamente estou devolvendo ele para ti, onde ele deve ficar. Se há alguém aqui gostaria de manifestar isso diante de Deus, dizendo, Senhor, eu novamente vou me prostrar diante dos teus pés. Eu hoje vou tomar novamente um propósito diante do teu altar, dizendo, eu sou teu, sou totalmente teu. Me entrego de novo, me consagro de novo, para a tua honra, a tua glória, Pai querido. O que não agrada em mim, Pai, em nome de Jesus, recebe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Aquelas pessoas que vieram à frente, aquelas pessoas que estão em casa, coloca a mão no coração. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós
consagramos aqueles que vieram diante do Teu altar, Papai querido, porque eles não vieram aqui para frente, mas eles vieram diante do Teu altar neste momento, e nós colocamos diante do Teu altar, em nome de Jesus, seja cancelado toda a palavra de acusação do diabo sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Remove toda a culpa, Pai, em nome de Jesus. Que eles caminhem neste momento de uma forma sobrenatural, Pai, que debaixo das suas promessas novamente, que aquilo que eles tinham perdido, aquilo que eles tinham deixado de lado, venha queimar novamente com poder, com a unção, Pai, em nome de Jesus. Oh, que o Teu Espírito seja novamente redobrado, derramado sobre essas vidas, e que eles experimentem o melhor do Senhor diariamente, no seu caminhar diário, em nome de Jesus. Que elas experimentem um avivamento pessoal cada dia, quando se prostrarem na Tua presença, que elas possam ouvir a Tua voz, e que o Senhor fale ao coração, e que eles obedeçam a Tua palavra, para a Tua honra e a Tua glória, e nada, nada, nada poderá tirar o nome deles, porque ele está escrito com sangue no livro da vida. E a Tua palavra diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia. Nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Papai, te louvo e te agradeço, porque hoje o Senhor tem renovado a sua aliança com a sua igreja, aliança de santidade, aliança de alegria, de restauração, Papai. Te louvo e te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos achegarmos diante de Ti. Te louvo, Pai querido, pela aliança que o Senhor jamais quebrará e que o Senhor renova, Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.